Seja bem-vindo à Oficina de Líderes, esse projeto que eu estou começando hoje para poder compartilhar com você, líder, empresário, empreendedor, experiências, vivências que a gente tem, né, com várias pessoas que eu vou trazer para essa bancada, aqui de Goiânia, do Brasil e quem sabe até fora do Brasil, para poder a gente estar contando histórias, vendo experiências e compartilhando e te ajudando, líder, a crescer, né, na sua vida, na sua liderança, e assim eu posso fazer e cumprir minha missão de te ajudar e contribuir com o seu propósito. Mas eu não poderia começar esse projeto novo na minha vida, né, sem trazer para essa mesa o meu propósito inabalável, para poder compartilhar com vocês, que são eles, a minha família. Então estão comigo aqui hoje a Rosana, minha esposa, Lucas, meu caçula, e Mateus, meu filho mais velho. Por que eu resolvi fazer esse primeiro programa com eles? Porque é exatamente por conta deles que eu faço o que eu faço. Eu acordo todos os dias cedo, eu me preparo, eu estudo, eu estou sempre buscando, né, ser um profissional fora da média. E é exatamente por conta deles que estão aqui. Então, é por isso que eu trouxe eles, para a gente poder compartilhar um pouquinho de quem somos, né, de quem é o Tarcísio, como é que é o Tarcísio nos bastidores, como é que é o Tarcísio, né, convivendo com a família, como é que é o Tarcísio no seu dia a dia. Então, por isso que eles estão aqui. Queria dar, né, para eles boas-vindas a esse nosso projeto, esse meu projeto, que na realidade, quando eu falo que é meu, na realidade não existe nada, né, lá em casa que não seja de todos nós. Né? Nós estamos sempre juntos em tudo que a gente faz. Então, hoje, por isso que eles estão aqui. Fala aí, Rosana, como é que você está? Bem-vinda para esse nosso podcast de hoje. Boa noite, eu estou um pouco nervosa, não tenho muita intimidade com essa situação, mas estamos aí, né? Para o que for preciso. E você, Luquinhas? Boa noite, eu não tenho muita experiência também, mas estou mais tranquilo e simbora conversar agora. E aí, Matheus, conta pra gente aí também, como é que você tá? Boa noite, galera. Aí eu tô meio tenso, mas bora. Mas eu acho que é isso. Eu acho que aqui vai uma primeira lição para todos nós, né? A gente faz, né? Muitas vezes a gente tem que fazer o que precisa ser feito, independente, né, de onde a gente esteja, da forma como a gente esteja, a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E quando eu fiz o convite para eles, eu confesso que foi exatamente essa reação que eles tiveram, né? Nossa, mas é um podcast, mas não vamos ter que falar, nós vamos ter que conversar, vamos, né? Vamos trocar aqui um momento nosso para poder a gente compartilhar algumas histórias, alguns momentos, porque a vida, né, realmente, muitas vezes a gente aprende, né, com os exemplos dos outros, com o que as pessoas transmitem para a gente. Então, aqui nós estamos exatamente para isso. E eu vou começar, né, nosso podcast. Eu queria que a Rosana, ela está com um livro ali, ó, o livro do Tony Robbins, que é O Poder Sem Limite. Correto, Rosana? Correto, Poder Sem Limite. Então, a Rosana vai ler uma frase ali, que eu acho que a gente precisa começar esse programa de hoje lendo essa frase para a gente poder dar exatamente esse norte do que nós estamos buscando. Se um homem não descobriu algo por que morrer, ele não está preparado para viver. Martin Luther King Jr. Isso está no livro do Tony Robbins. Então, por que eu estou trazendo essa frase para vocês? Porque é isso, né? E eu quero deixar isso para os meus filhos, né, que estão depois seguindo, né, na sua atividade, na sua vida profissional, no seu dia a dia. A gente precisa ter propósito. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa ter um propósito inabalado, que faz, né, com que a gente acorde todos os dias. E vocês sabem como é que eu acordo todos os dias. Vocês vão poder contar isso aqui, né? Como é que eu acordo todos os dias e estou sempre, né, com essa energia, porque eu sei porque eu luto, né? Eu sei por quem eu faço isso, que são vocês. Então, é um pouco disso que nós vamos conversar. Mas eu queria começar aqui contando um pouquinho, antes de vocês chegarem lá em casa, eu e a Rosana, né, no nosso casamento, nós fizemos alguns propósitos, né, amor, no nosso casamento. E aí, como é que foi essa experiência? A gente fez isso tudo organizado ou as coisas foram bagunçadas? Conta aí, como é que a gente fez esse nosso processo aí? Assim, como a gente se conheceu na igreja, né? E a gente fez, acho que desde o início do namoro foi tudo bem
meio corretinho, né? Assim, a gente namorou por 6 anos, depois ficamos noivos por mais 2 anos. E nesse tempo a gente foi sonhando e foi planejando, né? E foi programando o que a gente queria para nossa vida, né? Tanto é que quando a gente resolveu casar, a gente já nós dois tínhamos nossos empregos, a gente tinha um lugar para morar e tudo foi assim meio que planejado. As pessoas cobravam e não entendiam porque a gente ficava tanto tempo demorando, né, com esse namoro e tal. Mas é porque a gente já tinha em mente que seria mais fácil, né, constituir uma família mais Estruturado? estruturada, essa é a palavra. E foi mais ou menos isso. Se você estiver lembrando de mais alguma coisa que eu esqueci. Na realidade, você falou coisas importantes, né? Foram 6 anos de namoro, 2 de casado, Noivado. de noivado. Nós estávamos formados, Isso também. né? A gente já estava formado, a gente já tinha nossa graduação, estávamos empregados e estava na nossa casa, né? Então, nós começamos de uma forma muito estruturada, né? Eu acho que desde o início, né? Eu acho que o planejamento, essa organização fez parte da nossa vida, né? E nós, depois desse casamento, nós esperamos um tempinho ainda para chegar o Mateus, né? Sim, sim. Então, tudo isso acho que fez parte dessa proposta nossa, né? De realmente estar organizado, estar planejado. Lembro que nós ficamos 5 anos, né? Sem ter filhos. No 6º ano é que o Mateus foi nascer. Então, nós tivemos a nossa chance de aproveitar bem, né? Nós dois, depois do casamento, vivemos algumas experiências. Vou contar uma história para vocês aqui, que a Rosana vai lembrar bem, né? Nossa lua de mel foi nos Estados Unidos. Nós dois fomos conhecer o Mickey, né? Lá em Orlando, fomos viajar de lua de mel. E foi engraçado, porque nós pegamos, isso foi em 97, hein? Então já tem um bom tempo, né? Dia 12 de setembro, agora vamos estar fazendo 26 anos de casado. E nós fomos para a Disney, né, para passar a nossa lua de mel. 2 meninos, né? Porque para poder aproveitar, curtir. E foi uma maravilha. Só que nós chegamos lá, descemos no aeroporto, pegamos um carro para a gente poder dirigir e sair de Miami para Orlando de carro. Só que em 97, pelo menos para nós dois, não existia GPS, Waze, esses aplicativos que existem, não existia nada, né, amor? Eu lembro muito bem. Eu e a Rosana num carro, a Rosana abriu um mapa gigantesco na frente do colo dela, assim. E aí nós começamos a sair do aeroporto, viu, Mateus e Lucas? E aí foi engraçado, porque eu falei, amor, e aí, qual que é a saída que nós vamos para Orlando? E aquele mapa gigante, né? E a gente lá, vivendo a experiência. E aqui é interessante, nós nunca tínhamos saído do Brasil, né? Nessa época, não, eu tive para a Copa, né? Tinha ido para a Copa do Mundo. Mas juntos, casados, né? Nós dois com essa experiência, nós nunca tínhamos saído juntos, né? Então foi a primeira experiência nossa, né? Só nós dois. E aí, no outro país, com outra língua, foi tudo um desafio, né? Foi tudo um desafio, até porque nessa época quem falava inglês era a Rosana. Viu? A Rosana, não. formada, né? Tinha curso de inglês. Mas na hora H, quem teve que falar foi eu. Sabe? Com o meu inglês, que pouco falava, pouco sabia. Mas nós fomos e nessa aventura, né, de chegamos em Orlando, e eu quero compartilhar isso. Nós ficamos 6 horas rodando na mesma rua, pagando o mesmo pedágio, sem conseguir chegar no hotel. E vendo o hotel do outro lado do lago, e a gente não conseguia chegar Então, de jeito assim, nenhum. ou seja, desde o início, né, do nosso casamento, foi com aventura, foram com desafios, e esse dia foi engraçado, foram 6 horas, até que nós paramos e falamos assim, amor, chegou a hora, né, da gente ir pro hotel, porque a gente está com fome, 6 horas andando, paramos no McDonald's, lanchamos e chamamos um táxi. E aí foi impressionante, foi cruzar uma rua, chegamos no hotel, e a gente não conseguia achar esse caminho, né, mas eu acho que com muita, né, muita sabedoria, e aí eu acho que ao longo do tempo a gente vai aprendendo isso, né, amor? Nós fomos vivendo essa vida, aproveitamos muito essa nossa lua de mel. Foram mais de 20 dias nos Estados Unidos aproveitando. Mas chegou a fase dos meninos, né? Aí começou a chegar Mateus e Lucas. E como a Rosana falou, Mateus e Lucas, acho que nós planejamos vocês desde o namoro.
Eu lembro muito bem da sua mãe falando qual vai ser o nome dos meninos, né? Como é que se for um menino, se for menina, que nome vai ser? E eu acho legal que nós até nisso, né, nós conseguimos combinar, né, do jeito que seria o nome. A gente queria nomes bíblicos, né, para os nossos filhos e tudo. Então, tudo isso, né, fez parte dessa história. Então, foi muito esperado, né? Eu até falo e já vou me emocionar hoje, né, com isso que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu falei isso agora na postagem do Dia dos Pais. Eu hoje, né, considero o Dia dos Pais mais importante do que o meu aniversário, né, porque ser pai sempre foi um sonho, né, sempre foi um sonho. Então, quando hoje eu vejo isso, né, eu postei isso no Dia dos Pais, né, é realizar um sonho, né, ser pai é realizar um sonho. E eu faço isso com muita dedicação, com muito esforço, né? Lógico, sempre aprendendo, fazendo coisa errada, mas sendo pai, né? Todos os dias sendo pai. Então, hoje, né, eu prefiro, né, dou mais importância para o Dia dos Pais que até para o meu aniversário. Porque o Dia dos Pais tem um significado muito mais valioso, né, para mim do que o meu aniversário. Então, isso faz muito sentido. Mas aí veio o Mateus, né? Foi o primeiro, né, amor? Lembro bem da gente viver essa primeira experiência. Mas aí, agora, assim, botar os meninos na conversa, vamos, né, amor? Botar Calma, deixa eu contar também da minha parte de querer ser mãe, porque também, na verdade, quando o Tarcísio fica falando aí de propósito, de vida e tal, eu sempre fico pensando assim na parte profissional dele, né, que ele tem aquele objetivo e tudo. E eu, às vezes, ficava pensando assim, nossa, eu não vejo um propósito para mim, assim, profissional. Mas depois eu acabei entendendo que o meu propósito de vida, na verdade, que eu sinto, era a maternidade. Porque foi uma coisa que eu sempre sonhei, né? E que até hoje é a minha prioridade. Assim, ser mãe, para mim, é a melhor coisa que me aconteceu, né? E eu até falo pro Tarcísio, eu não nasci para ser dona de casa. Eu nasci para ser mãe. E eu amo muito isso. Amo muito esses dois. É a minha vida, esses três, né? E o fruto, né, do nosso casamento é a minha inspiração, é o meu propósito para tudo. É para quem e para que também acordo todos os dias para viver, né? E para estar com vocês. E eu acho que agora você está entendendo por que eu resolvi começar esse projeto, né, da oficina de líderes com essa bancada, com essa turma que está aqui. Porque é isso, é muito amor envolvido, é muita inspiração, é muita dedicação. É exatamente isso que move a nossa família, né? Então, nada mais honesto e justo, né, do que começar essa bancada dessa forma que está aqui. Eu sei que está todo mundo com um frio enorme na barriga. Porque aqui, né, cada um tem um perfil diferente. Cada um. E eu acho que o único que é executor e comunicador dessa turma toda que está aqui sou eu. Mas a vida é feita de desafios, né? Então, a Rosana mesmo, lembro muito bem disso, né? Ela, para falar em público, falar na frente desse microfone, né? E eu vejo que o Mateus e o Lucas também têm suas limitações. Mas faz parte da vida. A vida é feita para a gente superar nossas limitações, sempre, né? E eu gostei do que a Rosana falou, por que isso, né? E eu lembro que a gente já conversou sobre isso, né, amor? Essa questão do propósito, né? Qual é o seu propósito? E eu posso falar aqui, eu posso fazer uma declaração aqui, verdade. Não existe, né, uma mãe tão dedicada a seus filhos como eu vejo essa minha esposa, né? Ela realmente, ela é capaz de fazer tudo por esses meninos, largar tudo que está fazendo por conta desses dois meninos que estão aqui nessa mesa, né? Então, realmente, eu acho que ela encontrou o propósito dela, né? E eu acho que é isso, né? O propósito é o que nos move. E se é isso que move, que bênção, né? Ter realmente ser mãe e estar, né, fazendo essa missão que é tão importante. Mas eu falei que queria incluir os meninos, você falou que queria falar do seu propósito. Não, era só isso, já falei. Era a questão da maternidade, já falei sobre ela agora. Mas agora vamos falar do Mateus, né? Mateus e Lucas, né? Então fala você, amor. Não, pode ficar à vontade. Né? Porque, Mateus,
fala aí, fala seu nome, qual que é a sua idade, né? Fala um pouco da... A Rosana fica fazendo assim para a mão, eu não fico entendendo, né? Mais uma vez, né? Aqui, mas aqui, gente, é isso, é uma conversa, né? Então, lógico, oficina de líderes, porque em algum momento, né? E eu vou falar sobre esses dois meninos, que eles são líderes também, e não vamos falar onde, né? Onde são líderes, onde são referências no que fazem, né? Porque é interessante isso, né? Em todo lugar, né? Em todo lugar, nós vamos ter uma referência, nós vamos ter um líder. Às vezes, vestido de líder, mas às vezes não. Mas é reconhecido dessa forma. Então, Mateus, a gente lá em casa chama de Teus, chama de Mateus, né? Matemate, já foi Matemate, já. Mas aí, fala qual que é a sua idade, fala um pouquinho dessa experiência que você está vivendo aqui. Fica bem à vontade aí, me conta Uma aí. mini apresentação. Uma mini apresentação, boa. Meu nome é Matheus Pérez Ribeiro, tenho 19 anos, quase 20, Quase 20. daqui a alguns dias. Aí tá sendo uma sensação, uma experiência diferente aqui, mas tá sendo legal. Tá sendo legal? Tá sendo legal. E hoje, Matheus, qual que é o curso que você faz? Você escolheu um curso aí, qual que é o curso que você escolheu para fazer na... Ciência da computação. Como é que tá a experiência lá na faculdade? Você tá no 4º semestre, né? Uhum. Como é que é essa experiência da faculdade? O que que você viu de diferente lá? Como é que é isso? Ué, eu acho que essa nova experiência pra mim foi menos, tipo assim, impactante da transição da escola pra faculdade, porque eu fui com muitos amigos meus da escola também. Então pra mim foi mais fácil. A maioria dos meus amigos da escola foram comigo para o mesmo curso, né? Mas a gente faz novas amizades, se sente mais também mais livre, assim, tendo outras responsabilidades também. Mas é isso. Tô gostando. Legal. E por que você escolheu esse curso? Bom, quando eu saí do 3º ano eu fiquei na dúvida, porque eu gostava muito de matemática. Aí eu pensei em engenharia, né? Mas também eu gosto muito de ficar mexendo no computador, essas coisas. Eu acho que vai ser uma profissão do futuro, muitas coisas envolvidas com tecnologia. Aí eu fui pra essa área. E Legal. até agora está atendendo suas expectativas, o curso, você... Tá. Tô gostando. Tá começando uma nova fase, né? Agora, Procurando estágio. procurando estágio, ou seja, um novo desafio, né? Mais um desafio, né? É. Legal. Mas me fala uma coisa, vou mudar aqui agora, pra gente poder, pra você ficar mais relaxado. Pode falar aí de frente pra esse microfone. Me diz assim, qual que é o time que você torce? Torço pro Vasco. Ah, tá vendo aí? Nós torcemos pro Vasco. Nós todos torcemos pro Vasco, né? Eu sei que hoje em dia, né, o Vasco que existe hoje tá bem complicado de torcer para ele. Mas é porque esse amor né? Enquanto tiver, como é que é a frase? Coração infantil, o Vasco será imortal. Olha, enquanto tiver um coração infantil, o Vasco será imortal. Eu acho que é isso, né? E aqui também mostra um valor importante, né? Que pra gente, independente, né, do momento, se a gente acredita e se a gente, né, gosta daquilo, a gente não abandona, né? Eu acho que isso é importante na vida, né? A gente não abandonar os nossos sonhos, o que a gente ama, o que a gente gosta. Então isso também é um recado também. Você falou de Vasco. Qual que é a sua cor preferida, Matheus? Conta pra mim aí. Preto. Preto. Eu tô perguntando isso porque eu vou perguntar isso pro Lucas daqui a pouco. Aí nós vamos ver exatamente isso. Porque, como eu falei, né, nós todos somos indivíduos e aqui nessa bancada já tem gente diferente pra caramba. A gente vê isso o tempo inteiro, né? Então, você falou que gosta de preto, você é vascaíno, né, da cor preta, né? Você é vascaíno. E o que te encanta, assim, nesse curso? Né? A mamãe falou que você está com suas expectativas, mas o que você acha que isso como é que você pode contribuir, né, assim, com esse seu curso? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? É, bem elaborado. Bem elaborada, né? Mas o que você acha que você pode contribuir? Como é que você acha que a ciência da tecnologia, a ciência da computação pode, né, contribuir, assim, com as pessoas, com Muita coisa. Tipo, hoje em dia tem muita inteligência artificial, né? Muita coisa se faz por meio da inteligência artificial. É uma boa área para explorar também. Não, legal.
E assim, lógico, aqui a gente, mais uma vez, né, para ficar à vontade, né? Então, não tem pergunta difícil, na realidade, né? É exatamente esse bate-papo, é o que a gente faz lá na cozinha lá de casa, né? Aqui, por que eu tô falando isso? Porque, e vocês falam sobre isso, né? Que eu fico mais à vontade, né, nessa situação. Mas o mundo hoje é comunicação. O mundo hoje precisa disso, né? Dessa comunicação, da oratória, da fala, né? Da comunicação. Então, eu acho que como um pai, né? Do jeito que eu sou, né? Da forma como eu penso o mundo, eu preciso contribuir com vocês para isso, né? Eu preciso soltar esse comunicador que está preso aí dentro de vocês, nessas fases que a gente vai viver na vida, né? Isso faz parte da minha missão, como pai, como líder, né? Como professor, né? Com tudo isso que a gente faz como coach, né? Eu preciso contribuir com o mundo e preciso contribuir com vocês. Mas vamos pro Lucas, amor? Pode falar. E aí, Luquinhas? O Luquinhas já é Luquinhas, né? Caçula, né? Então, Luquinhas, como é que tá aí? E o Lucas tá no 3º ano, gente. 3º ano do 2º grau, né? Ou do ensino médio. 2º grau na minha época, hoje é ensino médio. Né? Eu tô aqui revelando a minha idade, né? Toda hora falando isso, né? Mas, Lucas, me conta aí, como é que é viver esse terceiro ano, que lá para vocês é o terceirão, né? O 3º ano geralmente é um ano mais complicado, porque você tem que lidar com muita... Qual que é a palavra? Não esqueci. Mas você tem que lidar com muita pressão, porque tem o vestibular chegando no final do ano e tal, se aproximando, você precisa passar e tal. Mas, quanto a isso, eu acho que eu tô indo bem e espero passar, né, no curso que eu desejo, no final do ano. Final do ano? Quantos anos você tem, Luquinhas? Eu não te perguntei. Eu tenho 17 anos. Você falou uma Você coisa... não se apresentou, né? Você falou que tinha que Luquinhas, apresentar. né? 17 anos. Ele que tem que se apresentar. Fala aí. Qual que é o seu time? Qual que é a cor preferida? Eu sou o Lucas Pérez Ribeiro, tenho 17 anos, gosto muito da cor vermelha e torço pro Vasco da Gama. Olha aí. Luquinhas, você falou uma coisa que eu lembro, uma frase que o Matheus falou pra mim, que tem tudo a ver com o que você falou. Você lembra, Matheus, quando você falou que você passou no vestibular? Você falou pra mim? A sensação que você sentiu? Que você tinha tirado, assim? Um alívio? Não sei. Um Você alívio, falou né? ali. O Matheus, gente, e aí às vezes a gente bota uma pressão gigante, né? Dos nossos filhos, né? Na nossa família. E o Luquinhas acabou de falar isso. O Matheus falou isso pra mim, né? No dia que ele passou, eu falei assim, nossa, pai, é um alívio tão grande quando eu passei no vestibular. Parece que eu tirei um peso das minhas costas, né? Ele falou isso pra mim. E aí eu fiquei assim, nossa, o pior que talvez seja eu, né? A Rosana, né? Sem Talvez a perceber, às escola, vezes. né? Sem perceber, não sendo de propósito, a escola, os amigos, os professores, né? Às vezes a gente bota uma pressão tão grande, né? Num jovem, num adolescente, que a gente não tem noção, né? E o Matheus falou isso para mim e eu fiquei, nossa. Aí eu fiquei avaliando, falei, nossa, será que foi eu que coloquei essa pressão toda nele? Né? Será que foi nós que estávamos cobrando dele? Mas às vezes a cobrança vem dele. Ele falou, não, é porque eu queria passar, né? Então eu estava me pressionando a passar, né? Então ele mesmo estava se cobrando em relação a isso. E o Lucas acabou de falar sobre isso, né? Falou da pressão de passar, né? Então realmente a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Cuidado porque essa é a realidade. E a gente faz isso com os filhos, às vezes a gente faz isso com os nossos liderados, a gente faz isso no casamento, né, em relação marido e mulher, a gente faz isso nas nossas empresas. Então, cuidado, né? Cuidado com, às vezes, a pressão excessiva ou com a pressão desnecessária. A gente precisa ter os resultados, mas talvez aliviar um pouco. Às vezes dá mais resultado do que a pressão. Mas, Luquinhas, me conta aí, qual que é o curso? Eu quero fazer nutrição. Nutrição. Rapaz, o Luquinhas vai corrigir a vida nossa toda. Vai botar a gente para poder fazer uma dieta, né? E nunca mais comer besteira. Não é isso, Luquinhas? Sim, com certeza. Quando o Luquinhas falou de nutrição, e eu acho que é legal isso, porque o Luquinhas já tem, acho que quase um ano, né, Lucas?
que você fala pra gente que você escolheu a nutrição, né? Sim. Que é, a área que você quer atuar, é a área que você quer fazer, né? Então, é legal pensar nisso, né? Quando você fala com tanta, assim, segurança, com tanta decisão, sabe? É legal isso. Né? Que você fala assim, é nutrição, né? Eu quero fazer isso. Isso é muito, muito legal. Porque eu confesso que na minha época, né? A Rosana vai contar a experiência dela também, né? Eu escolhi administração de empresa. E eu confesso que eu escolhi administração de empresa, né? Mas eu não sabia se era isso que eu queria da minha vida, entendeu? Foi interessante isso. Eu fui descobrir isso depois, né? De muito tempo, quando eu já estava fazendo meu curso. Que aí eu encontrei uma empresa e juntou com o trabalho que eu fui ser estagiário do Sebrae, fui trabalhar no Sebrae. E o curso fez sentido para mim. Mas eu já estava no 5º semestre. Foi quando o curso fez sentido, né? E eu vejo você falando isso, né? Assim, com uma segurança, uma convicção, uma forma de falar que primeiro que eu fico feliz, primeiro ponto, né? Segundo, que me dá segurança quando você fala dessa forma, né? Porque eu vejo que você está querendo fazer o que você gosta, né? Então, fazer o que gosta é muito bom. Do jeito que o Matheus falou também, então isso é muito legal, né? Então, mas como é que você acha? O que você acha? Como é que você acha que você vai... Vou fazer a mesma pergunta pro Matheus para ver que não tem nem privilégio, né? E também aperta os dois, né? O que você acha que você vai poder contribuir, né? Com as pessoas, com a pessoa que está do seu lado? Quando você fala de nutrição, tem alguma área que você gosta? Você tem alguma coisa que você queria fazer? Como é que vai ser isso? Me conta aí. Eu vou começar a contar com a decisão. Como que foi a decisão? Ótimo. Excelente. No primeiro ano do ensino médio, eu pensava na área da saúde já. Pensava em medicina, mas com o meu perfil não sou muito estudioso, mas aí eu pensei, nossa, não sei se vai dar. Aí pensando, vendo os cursos que tinha, eu acho que eu me encaixei muito. E pela a época atual, é muito fácil você ter informação do que você precisa. Então, quando eu vi nutrição, vi as áreas, eu já pesquisei no YouTube, vi não sei quantos mil vídeos. E foi uma área... E também uma coisa que me ajudou muito foi meu professor de biologia, o Flávio, do Integrado, que teve uma atividade que ele fez, que foi a atividade que nunca saiu da minha cabeça. A gente pegou uma lista com 3 possíveis pessoas com restrições médicas e tinha que montar uma dieta para ela. E era em dupla e a gente fez tal e assim foi foi muito marcante para mim. E eu gostei dali sempre. E ajudar as pessoas, eu acho que vai ser muito bom. Legal. Lucas, a sua fala trouxe algumas coisas que, assim, me deixa emocionado também, né? Lógico, não tem jeito. A gente já tinha avisado sobre isso, né? Que a gente poderia, e não tem problema nenhum, né? Aqui, mais uma vez, quando a gente compartilha, né, experiência, quando a gente compartilha vida, né, a nossa vida, né, o jeito que ela é, né, do jeito como ela é mesmo, não tem problema nenhum. Eu gostei primeiro da sua sinceridade, né, quando você falou que medicina, eu comecei a gostar de medicina, mas eu não sou, né, aquele aluno, né, e é legal falar isso, né? Eu, assim, não estou falando que você não pode ser, que você vai ser, não. Mas às vezes você vê que você, nesse momento da sua vida, você acha que isso não é para agora, né? Pode ser no futuro, pode ser para frente. Mas você falar sobre isso, né? Até porque nós não podemos nos limitar, né? Todo mundo pode ser e pode fazer o que quiser da vida. Depende só de si, né? Depende só de você. Então, quando você fala isso, me
me emociona, e ao mesmo tempo de me emocionar, também me dá uma outra sensação de maturidade, sabe? De maturidade, né? Porque eu confesso que às vezes, e a Rosana que está há mais tempo nessa jornada comigo, eu me arrisco em algumas coisas que às vezes eu não sei nem se eu estou preparado para aquilo, mas eu vou, né? Eu tento, eu faço, eu arrisco. E você não, você já fala assim, não, eu quero fazer isso porque eu acho que desse jeito vai ser interessante. Então, assim, a sua fala me trouxe isso. E o segundo, o exemplo, né? O Flávio realmente é um professor, né? Eu conheci, convivemos juntos, demos aula junto, eu e o Flávio, né? Na época. Então, assim, o Flávio realmente é um professor diferenciado. E aqui vai mais uma coisa, né? Como é que as pessoas inspiram, né? Eu estou até usando uma camisa em relação a isso, né? Palavras inspiram, o exemplo arrasta. Arrasta. E o exemplo do Flávio, né, dentro de sala de aula, como professor, ele realmente arrasta vocês, né, para a área que ele atua, para a área que ele fala. Então, muito legal mesmo, Lucas, você trazer isso para a gente, né? E que bom, né, que essa decisão veio embasada numa prática, né? Eu sempre falo sobre isso, a questão da prática, né? A gente lá em casa brinca muito sobre o prático, né? Que nós somos práticos, não é isso? Sim. Somos, né? Porque é isso, às vezes é isso que toca o nosso coração, né? Desde o dia que eu comecei, e eu tinha vergonha de falar em público, já falei sobre isso para vocês. Eu nunca acreditei. Também não. Eu sou tímido, tinha medo de falar em público, né? Lembro muito bem, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, eu me escondia para não falar. O professor perguntava alguma coisa, eu falava, nossa, vai perguntar para mim. E eu ficava me escondendo para falar, né? E hoje, isso hoje não faz parte da minha realidade. Tem uma facilidade muito grande. É até um perigo, né? Porque eu adoro o microfone, adoro falar. Mas, o que eu quero colocar é isso, é porque os exemplos, né, na nossa vida que fazem a diferença. Né? E é exatamente isso. Aqui nós estamos vivendo aqui com pessoas que, né, são referência. O Matheus, eu vou trazer o Matheus aqui, o Luquinhas falou, agora eu vou trazer o Matheus um pouquinho para essa fala, né, que eu fiz uma pergunta para ele vai rir, né, porque eu lembrei disso. Falei, Matheus, e aí, como é que tá? O Matheus foi selecionado para jogar no time lá da PUC. Ele é da Atlética, lá da Sistemática, né, na Atlética dele lá, porque é da Ciência da Computação, mas foi chamado na PUC. Né? E aí, Matheus, eu falei, Matheus, e aí, como é que tá o time da PUC? O que você falou para mim, Matheus? Lembra? Aí eu falei que tava bom. Assim. Tava tudo bem e tal. Eu falei assim, e você, como é que tá? Tá jogando? É titular? Aí óbvio. Óbvio, né? Óbvio, né? Mas por que você acha que é óbvio? O que faz, né, para você ser óbvio, você ser titular no time de futsal? Me fala sobre isso. O que você acha que é óbvio? Por que é óbvio você ser titular no time de futsal? Primeiramente que eu jogo há bastante tempo já, né? Então eu conheço, sei do esporte, pá, e eu sei que eu sou bom. Você se reconhece como um bom jogador? Sim, bom jogador. E você, Luquinhas, como é que é você no futebol? Conta pra mim aí. Eu não gostava muito no início da minha adolescência, não era muito chegado. Como é que teve um jogo do Vasco no estádio, torcida gritando a milhão e eu dormindo no colo da minha mãe. Verdade. Mas hoje em dia eu acho que o esporte entrou muito na minha vida. Eu amo o Vasco sem limites hoje em dia. E no futsal eu sou bom. Me reconheço como um bom jogador. E eu acho que é isso. Mas eu acho legal isso, sabe? Uma coisa... Rosane, e você, amor? Pois é, você tá tomando Fala conta aí do microfone, eu tô doida pra falar. Fale, Tem um tempão. Você não me interrompe, Você já mudou de assunto, eu ainda queria falar lá atrás. Aqui não tem roteiro, então Não. você pode voltar. Por isso mesmo que eu vou voltar. Porque o que acontece? Nossa, durante esse período aí que eu fiz sem falar, várias coisas já passaram pela minha cabeça. Eu Então vou vai tentar falando organizar, né, meus pensamentos. Organiza aí. Mas então, primeiro, a questão da escolha do curso, na nossa época, no caso, né? Que eu também, na verdade, eu queria medicina, meu sonho era medicina, a vida toda, só que eu não me achava muito preparada. Mas eu tentei umas
4 vezes ainda, o vestibular para medicina A e gente já tal. namorava nessa A época. gente namorava já. E tudo. Na verdade, eu era as melhores cabeças do objetivo. Depois que eu comecei a namorar com ele, eu dei uma pioradinha, mas tudo bem. Vamos voltar para a escolha Tudo da bem. faculdade. Eu acho que essa parte não precisava compartilhar. Mas, Tá. se tá na mesa da cozinha, é para compartilhar, né? É, Então, então. vamos embora. Aí, tudo bem. Eu tentei para medicina algumas vezes, não consegui. Falei, sabe de uma coisa? Vê que não é isso, né? Vou tentar outra coisa. Até porque eu tava perdendo muito tempo, tá? Eu não queria, né? Aí eu resolvi fazer coisas que não tem nada a ver nem com medicina, nenhuma com a outra. Eu fiz para ciência da computação e para comunicação social ao mesmo tempo, assim, né? Tentei os 2 vestibulares. E passei para os 2. E aí fiquei naquela dúvida, o que que eu faço, o que que eu não faço. E eu não sei como que era na época, mas eu não sei se eu não perguntei para meus pais, se eles não me orientaram, eu não sei como foi. Só sei que eu falei, ciências da computação o curso era à noite e comunicação social era de dia. Vou fazer uma Aí eu- particular aqui, amor. Peraí. A Rosana, gente, é a caçula de casa. Então, assim, o tratamento, a gente estava falando sobre isso aqui antes até, né, de começar. A Rosana era a caçula. Então, imagina como é que era o tratamento na casa dela. São 4. Ela é mais 3, irmão. São 4 filhos, né? Do meu sogro, da minha sogra. Então, a Rosana é a caçula. Então, a Rosana era tratada, né, a pão de ló. Então, imagina ela só, estudar à noite ou estudar de dia? Como é que ela queria? De dia, Qual que ela ia claro. escolher? Né? Qual que ela ia escolher? Então, aí eu achei engraçado a maturidade do Luquinhas falando já assim, né? Tipo assim, não decidi, escolhi, pesquisei, e na época eu não fiz nada disso. Eu simplesmente escolhi porque eu queria estudar de dia, porque eu achava mais tranquilo. E foi isso que eu fiz. Aí eu fiz comunicação com habilitação em relações públicas, quer dizer, não tem nada a ver com o meu perfil, mas naquela época também eu nem sabia diferenciar nada disso. Fiz, durante o curso, eu fiz tudo direitinho, fiz oratória, tá, obedeci às técnicas, tirei notas excelentes, mas não tem nada a ver comigo. Nunca trabalhei na área, quer dizer, eu achei legal, vocês dois, a maturidade de vocês. Vocês escolheram o que vocês gostam. E eu desejo, assim mesmo, de coração, que vocês realmente, né, trabalhem com o que vocês gostem, porque é ruim você trabalhar com algo que você não gosta, né? Na verdade, eu nunca trabalhei na minha área de formação, mas como eu já também havia passado num concurso anteriormente, então eu não precisei trabalhar na minha área de formação, né? Eu sou funcionária pública e fiquei dessa forma. Mas eu achei muito legal essa questão e gostei da sua maturidade. E outra, gostei também, eu reclamei do podcast, que eu falei, nossa, o que eu vou fazer lá? Eu não gosto de falar. Mas uma coisa, assim, foi muito boa de ter acontecido isso tudo. Porque a gente nunca conversou tão abertamente, tão especificamente sobre algo, e o Luquinhas me surpreendeu, assim, porque a gente nunca conversou, assim, como aconteceu, né? Você nunca falou antes como tinha sido para você. Sim, E eu sim. gostei muito né, ter ficado sabendo de como foi para você. Olha só, o podcast fazendo revelações. Né? Revelações importantes da família. E, amor, é interessante. E a gente conversa, hein? Pois é, a gente E a conversa gente bastante, conversa né? bastante. A gente senta na mesa toda hora, né? Conversa, É. brinca. Por isso que eu achei engraçado. Né? Então, é muito legal. Mas você estava falando, continua. Você falou da escolha do Luquinhas. Não, era essa questão. Eu ia falar do meu curso, né? Que eu não trabalho na área e tudo. E a questão dos meninos, de né, poderem estar fazendo algo que eles gostam, né? Porque no futuro vão trabalhar com o que eles gostam. E eu achei isso legal, porque isso não funcionou para mim. Você também acabou se descobrindo no seu curso. E no meu caso não aconteceu, né? Então, Fala, Luquinhas. Eu lembrei que quando você fez a pergunta sobre a nutrição, você perguntou sobre as áreas. Assim, atualmente, na nutrição, tem 4 áreas. A coletiva, eu me lembro de 3. São as partes que eu acho mais legais e me chamou mais atenção. Que é a coletiva, a clínica e a esportiva. A coletiva
você pode trabalhar em hospitais, escolas, para montar a, a alimentação da escola, tipo, com tudo que um aluno precisa no dia. Certo. A clínica é normal, consultório, você faz com seu cliente. E a esportiva com esportes para alto rendimento. E assim, eu sinceramente não sei qual área, porque essas três eu acho muito interessante. Dá para ajudar muitas pessoas. E assim, uma parte que você falou, tal, de comunicador, infelizmente, eu vou ter que ter muito isso, porque eu vou trabalhar com pessoas a todo momento e vai ter que acontecer isso. Mas mesmo assim é uma área que me chamou muita atenção e eu acho que vai ser ótimo para mim. Eu vou falar só uma coisa, Lucas. Felizmente. Felizmente. Porque se conectando, conversando com pessoas, né? O mercado se abre para essas coisas, né? Você, ainda mais você, nutrição, Matheus, talvez na área dele um pouco menos, né? Mas vai precisar também. Porque, na realidade, a TI, né? Eu já fui gerente de projetos, né? De tecnologia, já coordenei equipes de tecnologia. Tem uma coisa que é fundamental na tecnologia, que é o levantamento de requisito. É entender o que precisa ser feito para o cliente, né, Matheus? Matheus já fez matéria de levantamento de requisito, né? Então, assim, você precisa entender o que o cliente quer. E para entender, você precisa ir lá. Você precisa sentar. Você precisa conversar. Você precisa perguntar, né? Eu falo sempre isso, né? Com a minha maturidade hoje, né? Com a minha experiência profissional de mais de 30 anos, eu até falo que eu não quero respostas boas. Cada dia que passa, eu me especializo mais em perguntas poderosas, perguntas boas, porque são elas, né, que tiram das pessoas o melhor para poder a gente assim poder ajudar e solucionar os problemas. Então, é uma missão que vocês vão ter, que é fazer perguntas, né, perguntas poderosas, porque é só assim que você vai poder ajudar cada dia mais, né, as pessoas que vocês vão atender, que vocês vão trabalhar, né? Mas a Rosana falou uma coisa legal. Eu confesso que realmente a gente não conversou sobre isso, né, amor? Essa questão do Luquinhas, a gente nunca, filho, passou isso pela... Ele veio tão assim, seguro, não quero nutrição. A gente não entrou nesse detalhe, né? Foi. Que revelação legal isso. Eu realmente, né? É tanto que emocionou a gente tudo, ficou legal. E o Matheus, quando o Matheus falou do futebol, né? E você também falou de futebol, que eu queria voltar sobre isso. Agora pode continuar no futebol. Não, porque a Rosana me acompanha desde que a gente conheceu, né? Eu jogo bola a vida toda, né? Eu acho que eu só não jogo bola quando eu não lembro da época que eu comecei. Mas desde que eu me entendo por gente que eu jogo bola, né? E a Rosana me conheceu assim, né? Nós nos conhecemos num grupo de jovens, né? Do SEGME, de Sobradinho. Eu fiz o 5º SEGME da época. Pode falar a data, amor? Nossa, fazer o quê, né? Em 89, né? Eu fiz o SEGME, né? E eu fiz o 6º em 90. Né? Ou foi 88, 89, amor? Foi 88, 89. Que nós começamos a namorar em 89. Ah, é verdade. Eu fiz em 88 e a Rosana fez em 89 o 6º SEGME, né? Fez o 6º SEGME. E a gente se conheceu na igreja e dali em diante. E eu tinha um grupo de futebol e a gente jogava direto. Cansei de sair da casa da Rosana para ir jogar bola, né? Então a Rosana já acostumou com isso. Aqui são 3 boleiros, né? A vida toda. Né? 3 craques. Boa, é verdade. Ela falando Verdade. isso tem autoridade para falar, né, gente? Quem sou eu para discordar, né? Não é, Matheus? Lucas? Verdade. Se ela fala, então nós aceitamos. Até porque quem manda lá em casa é ela. Né? Então está aceito já, está aceito. Mas é legal isso, né? Porque os meninos, né, do mesmo jeito que eu, nós éramos muito tímidos, né? Quando crianças, os meninos também. Acho que, mas o esporte e o futebol permite isso, né? Que você realmente interaja, que você se relacione, né? O futebol tem essa potência, né? Então isso é muito legal. Isso é muito legal porque dá essa abertura
para você se relacionar, para você realmente se comunicar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esses dois meninos se transformam no campo, né? Quando estão na quadra jogando, eles dois se transformam, né? Se transformam por quê? Porque se sentem seguros, livres. Então, realmente é diferenciado, não é, amor? Com certeza. Não é porque sou mãe coruja, não, mas é verdade. Eles São dois, muito bons. além de bons, mais do que isso, são líderes, né? Exercem a liderança, né? Eu vejo o Luquinhas jogando, né? E ele chama atenção, e ele briga, e ele vai lá e fala para marcar e pede para fazer isso. Ele parece mais um pouquinho com o pai. Mas o Matheus, eu fico vendo os amigos, né, falando dele, igual a gente acabou de assistir na semana passada, né, o Matheus jogando lá pela PUC, e foi interessante, que os amigos dele, Matheus, faz isso, Matheus, cara, você é bom pra caramba, você não dá, eu vou falar o que eles falaram, né, tem que falar, porque senão não dá certo. Dá uma pancada, rapaz, no pessoal, você tá apanhando à toa aí, toda hora apanha, e não dá uma, né, dá uma neles. Vai lá, Matheus, vai pra cima. Ela não foi, Matheus. E o Matheus lá, centrado, tranquilo, né, Luquinhas? Tranquilo, né? Eu e o Luquinhas assistindo o jogo, agoniado, nervoso, né? Chutando tudo que tava pelo alto. E o Matheus lá, centrado, né? No jeitinho dele, da forma dele de jogar. Mas é assim, ué. A vida é assim. Né? Lá em casa, né, amor? Cada um Tal tem seu do perfil de cada um que você fala, né? Eu falo do perfil, né? Você sempre fala do perfil e cada um que é de um jeito, né? E a realidade, né? A Rosana, gente, ela analisa temperamento. Eu analiso perfil comportamental, né? Como eu falei para vocês, né? Eu sou coach, formado pelo Jerônimo, né? Sou fã dele, acompanho e trabalho dentro da metodologia que a gente trabalha, que eu uso, né? A metodologia do Jerônimo Temer, que é uma referência nessa área, porque leva o coach a sério, né? É realmente um profissional diferenciado, muito, muito, muito acima da média. E eu acho que é isso, a gente tem que ter referências, né? Referências para poder realmente nos tornar profissionais melhores. E ele é a minha referência quando eu falo de coach, né? De profissional, de exemplo. É por isso que eu sigo e que eu acompanho ele há muito tempo. Mas a Rosana, ela brinca muito comigo sobre isso. Eu vou chamar a Rosana para poder falar uma outra experiência, né? Eu vou chamar os meninos também. Que foi quando nós coordenamos o grupo do Ágape de casais, né? Lembra, amor? Nós fomos chamados. E a gente tinha uma missão, né? Toda quinta-feira a gente tinha uma reunião, a cada 15 dias tinha uma reunião com esse grupo. E tinha que coordenar essa reunião, né? Só que nessa época eu mudei, saí de Goiânia e fui para Brasília, né? Trabalhar em Brasília. Então, às vezes, eu não conseguia chegar aqui na quinta. Rapaz, mas era uma pressão. Uma pressão. E a Rosana tinha que tomar conta do microfone. Conta pra mim aí, amor. Conta pra todo mundo aí como é que era isso. Conta essa experiência. Ai, ai. Não sei nem por onde começar. Porque eu acho que foi uma das fases, assim, mais difíceis pra mim, assim. Porque... Nossa, não sei nem como falar. Para mim, assim, é muito difícil essa questão de ter que falar, né, para as pessoas, falar no microfone e coordenar alguma coisa. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de cumprir ordens, de executar. Me manda fazer isso, eu faço o maior prazer do mundo. Agora, eu ter que coordenar algo é bem difícil para mim. Então, cada quinta-feira que eu tinha que estar na igreja lá à frente do pessoal e tudo... nos primeiros encontros, né, ele ainda tentava vir de Brasília, né, para Goiânia, nesses dias de reunião, só que ele saía, assim, meio corrido de Brasília e vinha chutado, porque eu ficava pressionando, você vai chegar na hora, né, você vai vir, não sei o quê. Assim, hoje, claro, me arrependo amargamente, porque ele correu risco e tudo, tal, mas assim... Acabou que no final ele não estava conseguindo mais vir, né? E eu tive que dar meus pulos, como diz o Luquinhas. Eu tive que enfrentar, né? O pavor que eu tinha e fui. Foi bem difícil. As pessoas costumam falar que não, deu tudo certo. Com algumas pessoas eu desabafava e falava do pavor que eu tinha, né? Algumas amigas. E elas, não, mas tá indo tudo bem, tá tudo certo, tal. E sempre apoiando e...
acabou dando certo, né? E acontecendo, mas foi muito difícil para mim. Muito. Mas eu vejo, amor, o quanto isso foi bom para você. Eu vejo. Vejo. Foi. Sabe por quê? Porque o que que você faz hoje? No IBAMA, o que que você está fazendo lá no IBAMA? Como é que é? Conta pra gente. Então, eu trabalho no IBAMA. Eu trabalho no IBAMA e eu atualmente estou no Recursos Humanos. E é engraçado isso, porque eu detesto falar em público, tal, não sei o quê, não tenho perfil comunicadora, tal, mas eu gosto de lidar com as pessoas. Então, assim, principalmente os aposentados, os pensionistas, eu Conta um exemplo aí daquele personagem que você me conta de vez em quando, como é que você ajuda, a sua atenção, então, que você é esse- muito prestativo em relação a isso. essa questão da tecnologia, né, que o Matheus falou até que é a profissão do futuro, né? Tudo está mudando para o tecnológico e os aposentados, pensionistas, os senhorzinhos, tal, não conseguem acompanhar, né, tudo isso. E às vezes não tem um filho, não tem um familiar próximo para ajudar. Então, o que que acontece? Eles vão lá no RH e aí eu vou e ajudo, desde criar um e-mail, a baixar um aplicativo, baixar um aplicativo no celular e fazer senha e tal. Então, assim, e é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu gosto. E eu acho legal isso, porque na realidade não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, né, amor? Sim, não tinha. Não tem, até no Não requisito tem. seu, não tem obrigação, não tem. Sim, sim. Mas você faz, Mas eu gosto de fazer. mas você gosta de fazer. E eu vejo, né, quando a gente compartilha isso comigo, a gente chega lá, se conversa, a gente conversa muito sobre isso, e você compartilha, você fala numa felicidade, né, quando você atende um idoso, um aposentado, que você ajuda ele, que você faz, amor, fiz até o e-mail dele hoje, criei o e-mail dele, porque nem o e-mail ele tinha, né, e eu vejo a satisfação de você em servir, né, que é muito diferente, eu sempre falei sobre isso. Aqui é interessante isso lá em casa. A família da Rosana toda é servidora pública, toda, né? E do meu lado, eu sempre quis, né, ser empreendedor, ter negócio, ter empresa, né? Eu nunca tive experiência pública, né? Estou tendo minha primeira experiência pública agora, né? E ainda mais como presidente da CMTC, mas eu nunca tive essa experiência, né, de público. Sempre foi privado, né? Empresa privada. Então, a empresa privada é um outro ritmo, né? Um outro... Mas eu vejo a Rosana, e a gente já falou sobre isso, a dedicação, o envolvimento, a preocupação, né? A entrega que ela faz é muito diferente, né? E eu valorizo muito isso. E eu, mais uma vez, eu acho que a experiência, né, dela do Ágape, né, da convivência nossa, ela vai cada dia mais. Você um dia desse me ligou. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer alguma coisa com RH. O que eu posso fazer? Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Ou seja, ela está buscando a melhoria, buscando implementar coisas novas, fazer coisas novas lá no IBAMA. E isso realmente, né, é muito legal, né? Então eu gosto muito disso. Eu acho que fica muito diferente, né, quando você faz exatamente sobre isso, porque isso mostra, né, realmente a sua preocupação com as pessoas. Porque liderar é isso, né? Liderar não tem nada a ver com você, tem a ver com as pessoas, com os outros. Então, quando você faz isso, né, você se mostra, né, um líder. Você se mostra realmente um líder, porque você se preocupa com as pessoas, você dedica às pessoas, tá? Então, isso realmente faz muita diferença. Mas, pensando nisso, né, Matheus, você aí também... compartilha um pouco, como é que é essa experiência lá em casa, né? Como é que é o dia a dia nosso? Como é que você agora, Matheus, namora, né? Já há um bom tempo, já 4 anos? 3 anos? Quase 4. Quase 4, né? Ou seja, já convive também com outra, né, família e tudo, porque tem a família da Bruna, né? Como é que é lá em casa? O que você vê, assim, o que te chama atenção lá em casa, né, na nossa relação, né, na nossa família? O que chama atenção para você, assim? Você que convive com seus amigos, a família dos outros amigos também. O que você... Eu acho que um diferencial, assim, é que a gente sempre tá muito unido, né? Muito junto, fazendo muita coisa junto. Às vezes eu vejo, sei lá, meus amigos, assim, fazendo pouca coisa com os pais, mas só com os amigos, sabe? Saindo sozinho, assim. Acho que é um diferencial nosso e eu acho que é importante. A família tá sempre junto, tendo momentos juntos. Que bom. Legal.
E você, Lucas, o que você acha? E você que também que tem os seus amigos, convive com os amigos também. Também eu acho a mesma coisa. É um diferencial muito, muito diferenciado. A nossa união, que sempre na minha sala, quase todo mundo não tem essa intimidade com os pais, esse carinho, união. Eu acho que é muito importante. E voltando também. Ah, não. Volta, Pode- volta. Volta, voltando. Não, pode Agora eu falar. quero saber agora. É, agora Não, você não, deixou Nós todo mundo vamos parar aqui curioso. agora. Não, pode Voltando, falar. volta lá, rapaz. Resgata. É importante. Você acabou de fazer uma revelação importantíssima agora pra gente. Conta o que tá aí no seu coração, ué. Bem, eu vou falar então um pouquinho só da minha percepção dessa nossa união, né? Que também foi uma coisa que eu sempre também prezei, nós, né? Nós dois. Sim. E, nossa, como eu fico feliz quando tá todo mundo, nós quatro lá na nossa cama, todo mundo junto, conversando, brincando, brigando um com o outro. Brigando não, né? Cutucando o outro, não sei o quê, irritando o outro, né, Lucas? Que tem uma coisa de irritação aqui que, nossa senhora. Só eu que não irrito ninguém. Mas tudo bem. E, nossa, e às vezes até eu fico pensando, nossa, será que os meninos não ficam de saco cheio com essa coisa da gente querer ficar o tempo todo junto e tal? Ah, então é bom ouvir vocês falando que vocês gostam e que vocês acham importante, porque pra mim é o que mais importa. É muito bom e, assim, eu fico tentando curtir ao máximo cada momento desse, porque, né, Matheus já tá namorando há 3 anos e meio, daqui a pouco o Lucas, daqui a pouco fica só nós dois, então aproveitar esses momentos juntos é muito gratificante pra mim, muito bom. E a gente já, às vezes, já conversa sobre isso, né, amor? Matheus namorando. Nossa, no início, assim, quando os meninos começaram, né, a crescer e tudo, ficarem um pouco sozinhos, a gente saía de vez em quando, mas quando vocês saíam e a gente ficava em casa, quando vocês começaram a sair, o Matheus saía com a Bruna, ou você saía com algum amigo, gente, a gente ficava, uai, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente não tinha, a gente fazia tudo juntos, então a gente ficava perdido, né? Agora a gente está começando a acostumar a fazer as coisas de novo juntos, nós dois, tal, para poder se adaptar a essa nova realidade, né? Mas, assim, e eu acho legal isso, né? Vocês sabem disso, né? Os pais da Rosana, né, ficaram juntos a vida toda. Meus pais se separaram a gente muito novo, tanto eu como o Celo, então, né, praticamente ficamos com minha mãe, né, a vida toda. E lá em casa, nós três éramos muito unidos, né? Eu, o Celo e minha mãe. Né? Eu até brinco, eu até falei isso para Rosana, já falei isso com minha mãe também. O baque que foi quando eu saí, meu irmão saiu de casa, né? Saímos nós dois. Dentro de 1 ano, os dois saíram de casa. E por isso que eu prezo muito por essa relação, por essa abertura, né? Por essa conversa que a gente tem. Né? Lembro, nós tivemos sempre essa conversa, a gente sempre vem para a mesa para conversar. Né? Então, acho que esse podcast de hoje representa muito disso, né? Porque a gente sempre vem para conversar. Ou é na cama, né? Quando a gente está nós 4 juntos, né? Deitados, brincando no sofá, lá na sala, assistindo alguma coisa, né? Às vezes assistindo o jogo do Vasco, às vezes assistindo um filme, né? Quando a gente sai pro cinema. Ou seja, quando a gente está... Fala, Luquinhas. Assistindo filme é complicado, porque o papai dorme cedo que só, viu, galera? Verdade. É verdade, verdade. Essa revelação você pode fazer, Luquinhas, está liberado. Até porque, né? Mas pergunta para eles, quem acorda às 6 da manhã? Você. Qual que é a energia? Ligado. Ligado no 12, né? Ligado. Verdade. É verdade? Eu acordo todo dia às 6 da manhã ligado no 12. Né? Até porque isso também é interessante, isso. Harmonia dentro da casa. A Rosana gosta de dormir um pouquinho mais. Eu já gosto de acordar cedo. Não tem problema nenhum, né? Faz isso funcionar dentro da sua casa, né? A gente faz funcionar. A Rosana dorme um pouquinho mais, eu acordo cedo. Eu vou cutucar o Matheus, cutuco o Lucas, né? Para acordar. Vou comprar pão, fazemos café, tomamos café junto na mesa. Então, acho que é isso, né? Isso faz a nossa família. Né? Essa é a essência da nossa família. Né? Uma família junto, uma família que também reza junto. Né? Eu vou deixar o Luquinhas
todo dia na escola. Como é que é nosso dia, né, Luquinhas, quando a gente vai, né? A gente vai, toma café, aí quando tá indo de carro já começa a rezar, aí termina, aí chego na escola, desejo um bom dia, um bom trabalho e começa a rotina de escola. O Matheus, né, já tem seu carro, já faz sua coisa, mas do mesmo jeito, né, Matheus? A gente se despede, né? A gente sempre fala que se ama, né? Acho que isso é legal também, né, não, Matheus? E quando vai, também abençoa os dois, né? Então, a gente também faz isso com eu e a Rosana também. Então, eu acho que é isso, essa é a nossa essência, né? É família, é a questão da nossa fé, do que a gente acredita, né? Do que a gente convive. Então, esse podcast de hoje, gente, foi para poder compartilhar um pouquinho de quem nós somos, né? Do que realmente a gente vive, como a gente vive, né? Isso aqui é a vida como ela é. Não tem nada diferente do que é isso aqui, né? Não, Luquinhas, Matheus, Rosana. Sim, Então, Com é certeza. compartilhando, revelando, descobrindo coisas novas, né? Num momento como esse. Mas foi por isso que eu resolvi começar dessa forma, né? Começar esse novo projeto, desse novo podcast, Oficina de Líderes, né? Exatamente com essa bancada, com a minha família, com a minha essência, com os meus valores, que é exatamente o que me representa, né? Então, muito feliz com isso. E queria agradecer Matheus, Lucas, Rosana, meu amor, porque toparam, né? Toparam estar aqui, né? Eu lembro que no dia que eu revelei isso para eles, foi loucura, né? No dia que eu falei assim, olha, nós vamos ter que sentar na bancada. Como assim, sentar na bancada? Né? Foi um frio na barriga, né? Mas hoje, né, nós estamos aqui, né, fechando nosso podcast, né? E vejo que passou, né? Todo mundo sobreviveu. Todo mundo sobreviveu, né, Matheus? Sim. O Matheus acho que é o que está mais tenso aqui, né, Matheus? Mas sobreviveu, né, Matheus? Foi tudo Sobrevivi. bem, Foi. né? Deu tudo certo. E então, muito feliz por vocês, né? Mais uma vez, estarem comigo, me acompanharem, me apoiarem no projeto, né? Mais esse projeto. E vocês me veem todo dia assim, né? É estudando, é fazendo live, é fazendo material, é postando realmente o conteúdo que eu posto todo dia, né? Toda semana no Instagram, né? Nas outras redes sociais. E é exatamente isso, essa é a nossa família, né? Então hoje foi para apresentar a nossa família e falar que vai vir muito, né? Esse projeto está só começando, então virão outros projetos, né? Virão mais podcasts, mais pessoas sentadas comigo aqui na bancada para a gente começar e conversar com vocês que nos acompanham aqui. Mas queria que vocês fizessem um fechamento aí, né? Agradecesse, como é que foi a experiência. Faz um final, só uma frase de cada um, pode ser? Pode começar, mano. Eu Oh gosto do my Matheus, God, é isso. hein? Não, Nossa. mas é só um agradecimento. Lucas, você não quer começar, não, Lucas? Posso Lucas, começar, posso começa, começar. Lucas. Luquinhas, O Tamo Lucas, junto. o Lucas é mais à vontade. Já tô mais acostumado a falar. acho que você vai frequentar mais esse podcast, Luquinhas. Pode anotar aí. Quero agradecer ao papai pela oportunidade de estar aqui com todo mundo. Foi uma experiência ótima. Acho que não tem como ser melhor. E fico muito agradecido. E também gostei do desafio, achei bom, achei que conversei bem. E é isso. Legal, muito bom. Ó, Luquinhas hoje tá só me... Luquinhas, Ai. Pois é. Então. esses analistas, viu, Luquinhas? Eu e Esses o Matheus analistas. precisamos de um tempo para pensar as coisas, né, não, É Matheus? verdade. Não é assim Que tão legal. rápido como é para vocês dois, entendeu? Mas assim, realmente, como o Luquinhas falou, foi uma experiência interessante. Foi um desafio, né, para mim, principalmente. Não me sinto muito à vontade. Mas eu gostei muito, apesar de tudo, eu gostei muito. Aprendi coisas que eu não esperava, né, assim, descobri hoje, né? E é isso. Mas eu não pretendo voltar, não, só se for estritamente necessário. Muito bom. E você, Matheus? Eu acho que eu fiquei muito mais tenso quando eu recebi a notícia que a gente vinha pra cá. Mas quando começou, foi desenrolando, foi indo mais tranquilo, tudo dando certo. Eu gostei também, foi legal. Curti. Que bom.
E eu, de coração, né, coração mesmo, agradeço a vocês, né, por topar esse desafio, por estar comigo aqui nessa bancada. Mais uma vez, é por vocês e é para vocês que eu faço o que eu faço, né? Esse é o meu sentido, é por isso que eu tenho a energia e a dedicação todos os dias de levantar cedo, de estudar, de me preparar, porque é só por vocês, né? E é por isso que vale a pena. É muito por isso que vale a pena, né? Então, muito obrigado de coração, né? Que essa família esteja comigo aqui nesse primeiro episódio, né? Fazendo a abertura desse meu podcast, Oficina de Líderes, que na realidade não é meu, na realidade é de todos, né? Porque é compartilhar, é trazer pessoas novas, é compartilhar experiências. Tem muita gente na lista aí para poder vir para cá, para poder conversar comigo, estar, lógico, compartilhando isso, experiências, histórias, vida, né? Para que possa de alguma forma impactar você que nos assiste, você que nos acompanha e de alguma forma contribuir com a sua vida, ou com o seu negócio, ou com a sua liderança, porque essa é a missão que eu tenho. Eu não vim ao mundo a passeio, eu vim ao mundo para contribuir com as pessoas e para servir as pessoas. E é por isso que eu faço o que eu faço. Tá? Então, queria já aqui fazer uma chamada para você. Semana, né? Na próxima terça-feira, eu vou estar aqui com o Fabiano. Fabiano Minamoto, que é coach, empresário, empreendedor, né? Mora em Mogi, em São Paulo, Mogi das Cruzes. Então, é um empresário que vai estar comigo aqui. Será o meu primeiro podcast com um convidado, né, de fora da minha família. E assim nós vamos fazendo todas as terças-feiras que você venha participar conosco. Vai ser uma experiência nova. Eu vou ter a pergunta para ele é: como é que é ser líder sendo coach? Né? Como é que é essa experiência de liderar você sendo coach? Então, vai ser essa chamada, vai ser para isso, né, que vamos estar aqui. E eu espero você no nosso próximo podcast, que venha compartilhar conosco, acompanhar conosco essa experiência. E quem sabe, faça sua pergunta, tire sua dúvida, para poder enriquecer ainda mais o nosso podcast todas as terças-feiras. Obrigado, fiquem com Deus, né, que Deus possa realmente iluminar o caminho de vocês, como ilumina e como é referência para nós aqui. Muito obrigado.